Olá, tudo bem? Vamos conversar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Hoje vamos falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, um tema que a gente não tem falado muito, a discussão da fé, e que Kardec traz aqui nesse capítulo 19. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedrinho, graças a Deus. Realmente, agora no capítulo 19, Kardec introduz para nós uma nova ideia, um novo conceito, essa grande virtude. Interessante a gente pensar que foram precisos 18 capítulos anteriores para nós chegarmos a essa questão visceral, que é a questão da fé, não é? Vamos lá? É isso aí. E vamos observar que, veja qual a sequência que Kardec coloca, né? Também Kardec coloca observei. o sede perfeitos, muitos chamados e poucos escolhidos, dizendo assim, olha, preste atenção, não é todo mundo que vai passar pela, pela régua, né? Mas a fé é capaz de transpor as montanhas das dificuldades que vocês atribuem ou podem atribuir a si mesmos. Mas antes da gente entrar nessa conversa, vamos lembrar para quem está nos ouvindo que a gente tem aqui um cardzinho em cima que todos podem acessar as outras conversas, as conversas anteriores, para ver exatamente o que a gente conversou no Sede Perfeitos e nos muitos chamados e poucos escolhidos, para fazer a continuação aqui na Fé Transporta Montanhas. Muito interessante. Eu também observei, Pedro, que você observou e já aprendi a tentar. Eu começo tentando estabelecer sempre que relação tem esse tema com o tema anterior e os anteriores. Então, quando eu busquei a definição de fé, porque vamos falar de fé e entender a fé numa definição de dicionário, vamos dizer assim, é a convicção em alguma coisa, um fato ou uma afirmativa que você tem por verdade. Então, você acredita que aquilo é uma verdade, você tem crença nisso, nesta ideia, mesmo que não hajam evidências, muitas vezes, que comprovem aquilo que está sendo proposto, né? Mas essa não Mas é quando a exatamente gente... a ideia de fé cega, que exatamente não tem evidência? A fé, quando você define a fé na expressão vulgar, eu disse no dicionário, Ah, sim, na expressão mais vulgar, né? não faz a distinção de uma coisa e outra. E quando a Uhum. gente vai buscar o sentido bíblico, pegando o pistes em grego, para perceber pela própria semântica o significado, nós vamos ver que a tradução é de confiança, de firme convencimento, alguma coisa que vai além da crença. E que, aí é que é o importante, lápis na mão grifando, condiciona a ação de fé a um resultado que é nós agirmos de acordo com aquilo em que nós acreditamos, sermos fiéis às nossas crenças. E isso é muito interessante. E aí eu fui ver, eu digo, uai, onde é que a gente vai estabelecer o link com o capítulo anterior? E voltei ao capítulo 18 Uhum. e fiz uma releitura, e lá no item 2, veja que importante isso. Os escolhidos, os poucos escolhidos, são aqueles que guardam a palavra divina, está lá no item 2, Kardec. Guardam a palavra divina, creem, e a aplicam proveitosamente. Ou seja,
aqueles que creem e agem de acordo com suas crenças. Pistes, algo além da crença, a fé. A crença e a fidelidade àquilo em que nós cremos. Interessante, né? É muito interessante. E aqui, essa ideia da confiança é uma ideia que vai aparecer aqui exatamente no comentário de Kardec, né? Que a fé é como confiança na realização de alguma coisa, mas não é uma Isso, confiança qualquer, é uma confiança que te dá uma energia, né? que Que, mobiliza, o aham, poder da fé mobiliza. Ele usa esse verbo. não só isso, mas também dá calma, né? Aí Para você já está pulando aí o poder, já está na explicação de Kardec. Ah, uma beleza isso. é, da Vamos explicação de lá. Kardec, Dá porque a gente não calma, comentou a sim. passagem de Jesus, né? Pois é, estamos pulando. Eu estava na definição e no link com o capítulo Ah, anterior. então tá bom. Então tá bom. Vamos à Mas a gente pode passagem de falar da Jesus? passagem de Jesus primeiro, então. Essa passagem de Jesus é uma passagem muito conhecida, né, da fé que transporta montanhas, Bastante. que ele fala, mas tem a questão também nessa passagem da cura do moço, né? Que os discípulos não conseguiram curar. Jesus diz: bom, e ele diz: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam fazer. Aí ele diz coisas incríveis, né? Tem uma expressão aqui: A montanha se transportaria e nada nada, vos seria nada impossível. vos seria impossível, exatamente, nada vos seria Exatamente. impossível. Essa expressão é muito forte, né? Exatamente. Nada é Mostrando impossível. que eu acho que duas coisas importantes. A primeira é que nós temos uma potência dentro da gente desconhecida, né? Que a fé é capaz de mobilizar e que a gente pouco faz uso ou praticamente não faz uso, não é? E a outra questão é de que o quanto o nosso porvir é um porvir aberto. Porque se a gente fizer potencializar tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, a gente é capaz de transformar significativamente a nossa vida, né? Então, eu acho que são duas questões importantes aqui dessa passagem de Jesus. Uma, por um outro viés, quando nós chegarmos ao item 5, onde Kardec vai comentar o poder da fé, que é demonstrado na ação magnética, aí para fora de nós se abre, se descortina um horizonte fantástico, É, instigante, como é. eu gosto de dizer, mas é lá no item 5, não vamos nos adiantar. Não, No, mas no já item 2, comentamos. É o poder magnético, né? não, eu vou chegar lá, eu Então fiz vamos. anotações importantes, Então passo a vamos. passo. O que a gente vê no item 2, não podemos pular, Kardec faz aqui uma colocação primeira para orientar o nosso raciocínio, quando ele fala da fé, confiança em si mesmo, removendo montanhas, dificuldades, resistências, má vontade, meu Deus, removendo obstáculos, tanto nas ações da vida material, ele começa por aí, Aham. quanto nas questões da vida espiritual. Tanto nas Ele pequenas diz quanto para nas grandes nós, coisas. nas grandes coisas, ele diz para nós que em tudo nós precisamos ter a fé robusta, que é uma expressão gostosa, fé robusta. E ele define para nós a fé robusta: perseverança, energia na utilização dos recursos para vencermos os obstáculos. E aí ele vai associar a fé robusta à fé raciocinada, que Aham, vamos comentar daqui a pouco, aham. porque já aqui ele diz para a gente, essa fé robusta precisa ter o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Isso aqui é um ponto fantástico.
você grifou no seu livro, ter o ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Isso vai ser desenvolvido depois, quando ele fala da fé raciocinada, de uma maneira exemplar, né? não é? Mas eu acho que é importante falar que o contraponto de tudo isso, que é essa confiança, a confiança em si mesmo, essa força, depois ele vai falar da calma diante da luta, é a fé Isso, vacilante. O que que constitui a fé vacilante? Né? A hesitação. hesitação, os É preconceitos de dizer rotina. que está procurando os meios de vencer, mas, na verdade, você não acredita que seja capaz de fazê-lo, né? Sentir a sua própria fraqueza, né? E aí a gente tem que fazer um olhar para dentro, né? E ver o quanto nós temos que reconhecer que a nossa fé é uma fé ainda fraca, Ainda, né? ainda, Por quê? O ainda quanto vacilante, temos de hesitação, de vacilação. E outro de sinal orgulho, de de orgulho, e orgulho. outro sinal é o uso da violência, né? Hum, O uso da violência como um sinal de fraqueza moral. Ele diz: a calma na luta é sempre sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, denota uhum. fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, toda vez que a gente acaba usando formas violentas, agressivas, né? Seja no falar agressivo, seja naquele que a gente comentou também no capítulo Bem-aventurados os Pacíficos, né? Que falava, quem fala doce, mas destila veneno, né? Falas melífluas. Pois é, tudo isso é sinal de fraqueza, de falta de fé, de falta de confiança em si mesmo, né? Enfim. Outro aspecto importante, continuando, é quando ele vai no item 4 e no item 5, ele faz uma derivaçãozinha, quando ele vai falar da verdadeira fé, ser humilde. Então, você estava falando de reconhecer a nossa fraqueza, né? Mas reconhecer a fraqueza, eu fiquei um pouco na dúvida da sua colocação de reconhecer a fraqueza como uma fé vacilante. Porque reconhecer a fraqueza é a humildade contraponto da fé presunçosa. Não, o que eu falei da reconhecer a fraqueza é assim, a gente reconheceu que inúmeras vezes a gente se vê vacilante, a gente se vê. Então, Sim, a é nossa vacilação, porque exatamente fracos nós somos. hesitante, vacilante, né? Ainda usando subterfúgios violentos para conseguir as coisas, né? Ou seja, a gente não conseguindo ativar em nós essa fé que a gente sabe e poderia já utilizar, né? A fé que a gente vai ver, aí eu lembro o capítulo, acho que 7º, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, a fé que nos diz que, embora a nossa fragilidade, a presença de Deus em nós nos faz fortes. Isso é muito fantástico. É. É Deus em nós que nos faz fortes. Mas, quando ele fala aqui, Pedro, do poder da fé sobre a ação magnética, você tocou num ponto importantíssimo, o poder da fé mobilizando recursos para dentro de nós mesmos, as nossas potencialidades divinas. A fé mobiliza essas potencialidades. Mas para fora de nós, eu pesquisei um pouco sobre esse poder da fé na ação magnética. E veja que interessante, casualmente eu encontrei essa observação, dizendo que os astrofísicos, até fui ver exatamente astrofísicos, né? Aqueles que estudam o universo, né? Através da aplicação de conceitos de física, estudam objetos
astronômicos, como estrelas, galáxias, eles afirmam que 90% do universo é composto por um tipo de energia que nós não temos a menor noção do que é. Olha que coisa fantástica. Isso me deu o que pensar. E aí tem várias digressões que não vamos fazer aqui, mas que se encaixam em algumas conversas nossas. Eles dizem que o que nós conhecemos dessa energia é apenas 5 ou 10% do que existe. E aí o estudioso faz um link com a aplicação das leis naturais e desse poder da fé. Então, a nossa fé mobiliza uma energia que nós desconhecemos. Exatamente. Muitas vezes temos uma pretensão de, fazendo estudos do magnetismo aqui e ali, definirmos as ações magnéticas que realizamos. Pretensão, presunção da nossa parte, porque a nossa visão é muito limitada, mas a verdade é que o poder da nossa fé age sobre essa energia que nós desconhecemos, em processos de que não temos ideia. E aí vem o Senhor Jesus dizer que nessa hora nós realizamos milagres. Exatamente. Era isso que eu ia comentar, que é por isso que a gente chama de milagre, né? Isso é lindo. Você pensa, aqueles apóstolos, quando aquela beleza daquela mensagem de dizer que a vibração, o Deus presente em Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava os doentes do caminho, ele não estava pensando em recursos magnéticos, mas desencadeava uma ação magnética em fluidos desconhecidos. Não, a gente pode falar de coisas mais simples até, né? Não, mas deixa a gente também... Puxa, não, mas eu assim... pesquisei tanto. Não, é porque assim, porque eu estava pensando aqui, eu estava falando de Pedro, aí eu lembrei da passagem da mulher hemorroíça, né? Fantástico, passagem, exatamente. A mesma coisa. Aquela passagem também de... eu acho que agora eu não lembro bem, mas eu acho que está nesse capítulo, do moço que pede para Jesus curar, eu acho que o seu filho, né? A distância, né? E aí Jesus diz, vai que seu filho está curado, né? Porque a sua fé é que mobilizou isso, né? A própria ressurreição, aspas, de Lázaro, quer dizer, exatamente uma ação em cima de uma energia que é uma pretensão a gente... Mas eu queria lembrar definir, né, de uma outra coisa que às vezes é mais simples, com todo respeito, assim, sem ofensa a nada, e que acontece muito com a gente. Eu vou citar um caso da literatura, mas, claro, todo mundo vai entender o que eu estou falando e vai reportar aqui a um evento que já deve ter acontecido com todo mundo, né? Quando Paulo estava diante de um feiticeiro lá em uma das suas viagens, e ele diz assim, meu querido, olha só, o que eu faço você pode fazer, tem aqui esse livro aqui, que era o pergaminho lá, né, as anotações, esse aqui é o roteiro para você. E ele falou, não acredito nisso, não sei o quê. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui, vamos ver o que vai cair. E na hora que ele abre, cai exatamente a palavra que era a mensagem direta para ele. Assim, quando Estevão, Gesiel, ainda Gesiel, né, abre diante da teimosia do pai, né, que quer ir contra Licínio Minúcio, lá no livro Paulo Estevão, ele abre e cai uma advertência direta. Ora, isso é o poder da fé
que faz com que magneticamente, não é? Como se explica isso, a gente não sabe. E eu estou reportando a isso porque é um tipo de ação que, se nós acreditarmos, se nós colocarmos fé, e também acontece conosco no nosso cotidiano. Por isso que eu falei que é uma questão mais simples, entendeu? E que está mais perto de nós, porque a cura da sombra de Pedro é uma coisa ótima da gente comentar, mas é meio distante da gente, vamos a combinar. sombra de Pedro que cura. Isso, exatamente. Não é a cura da sombra de Pedro. Mas está um pouco distante de nós, né? Então, eu acho que essa questão não está para você? Eu acho lindo, para mim é tão próximo, porque eu adoro essa passagem, mas isso é um detalhe. Não, tudo bem. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, entendeu? Assim, da gente pensar de coisas no nosso cotidiano, quando a gente é incitado a falar alguma coisa, a gente, então, silenciosamente, né, no pensamento, diz, meu Deus, me ajuda aqui a falar, né? E aí você encontra as palavras, né? Isso é o poder da fé atuando em nós naquele momento através desse tipo de ação magnética, né? Exatamente, no fluido onde tudo está, né? Onde tudo está. No item 6, nós vamos encontrar, na condição de fé inabalável, fé raciocinada e fé cega. E é muito importante, quando Kardec ele tem algumas definições, colocações que são primorosas. Quer dizer, a fé raciocinada nada tem a temer o progresso das luzes. Como é importante essa afirmativa, não é? E quando ele mostra para a gente que o principal produto, mau produto da fé cega, é o fanatismo. Agora, o mais importante ainda vem no item 7, quando ele lembra para a gente que isso vai desconstruir uma série de preconceitos nossos, quando ele diz que a fé se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Eu admiro tanto fulano, que tem tanta fé, quem sou eu? Quem sou eu, não. Se você quiser, você não está impedido de possuir essa fé. E aí a gente lembra a beleza, né, Pedro, da fé dos primeiros cristãos. É muito importante isso, e a gente vai falar depois do exemplo da fé, não é? Porque você veja que nos primeiros séculos do cristianismo, a fé dos primeiros cristãos que se entregavam cantando nas arenas de martírio, isso impactou de tal maneira que influiu na organização da religião no Império Romano. Porque tanto Jesus, no Império Romano, eram os pagãos e os judeus. Os judeus, como os pagãos, os não-judeus, não convertidos ao judaísmo, eles se impressionavam com a fé desses primeiros cristãos. E qual era a base, como Kardec diz? A base, a fé necessita de uma base. Qual era a base, José Pedro, da fé desses primeiros cristãos? Não sei, o testemunho de Jesus, não sei. Negativo era a certeza da imortalidade, da vida continuar. A certeza era essa certeza. Mas, em grande parte, a certeza dava a eles absoluta calma, a fé calma, e eles sabiam que aquilo ali era um lapso de minuto, e eles estariam entrando no reino de Deus, numa realidade feliz. Eles eram sustentados. A base da fé robusta é a imortalidade da alma, que bota por terra a valorização de tudo que é daqui dessa matéria. Só não pode a gente querer morrer mais depressa, né, Pedrinho?
Mas Aí eu não lembro, eu vale. lembro da passagem, que é a passagem fenomenal, que eu tive muita dificuldade de ler na leitura do livro Paulo Estevão, Ah, que é a morte de Paulo, né? Quando ele vai ser decapitado e ele diz: eu sei para onde eu vou, eu sei o que me espera. E eu lamento por você que vai fazer isso aí, que vai ter que voltar para os seus, né? Aí, né? Usa lá um termo, agora já não lembro mais, falando dos imperadores, né? é. E ele diz: não trema, porque eu não sou digno de pena, porque eu sei para onde eu vou, E né? aí tem aquela colocação que é importantíssima, o professor Diolindo Amorim adorava, e ele dizia, eu, eu não creio, creio é pouco, eu sei, eu sei. E o eu sei é a criatura, está aqui em Kardec, que tem certeza, mas tem certeza porque compreendeu, sabe? Eu tenho certeza. Por que que você tem certeza? Ah, porque eu creio, mais do que eu creio, porque eu compreendo, e Kardec diz: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E ele vai aqui no nesse item 7 colocar para a gente compreensão sustentada pelo nosso raciocínio e depois por o quê? Pois agora. Pois agora, pelo livre-arbítrio. Você Ah, raciocina, você sabe, mas ainda depende de você querer, dá como vontade. dizia a vontade, nossa Estelinha, querer, querer. E aí nós fomos encontrar, lá em O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 1, itens 14 e 15, ou 14 só, não anotei aqui, exatamente a confirmação disso, não é? Quando a Kardec vai dizer para a gente no Céu e no Inferno que a verdadeira fé nos mobiliza a abdicarmos das vantagens imediatas agora, em prol do futuro. Porque para nós, à medida em que nós nos identificamos com a vida espiritual, nós vamos abrindo mão dessas vantagens imediatas da vida terrena. Mas para fazer isso, que não é simples, é preciso, e aí ele corrobora, não apenas crer, mas também compreender. E ele diz: o espírita sério, vou falar devagar para você guardar, não se limita a crer, porque compreende. Compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade para ele. E Para ele, o dessa espírita. maneira, para ele, o espírita sério, sério. Então, a vida corporal, ele diz, amesquinha-se diante da grandeza da vida espiritual e pergunta para a gente, que nos importam os incidentes da jornada quando compreendemos a causa e a utilidade das vicissitudes humanas, quando sabemos suportá-las com Com resignação. muito bem, Colei ganhou um aqui, bombom. colei que você me mandou o texto, já estava aqui, colei aqui. Com E olha assim, resignação. quando nós sabemos suportá-las com resignação, muito bom. Mas eu acho que Olha, tem que espetáculo. assim, eu queria fazer um comentário sobre a Pode fazer, questão. já falei bastante. Primeiro, a ideia de que a fé se adquire. Isso é uma coisa muito Fantástico. importante, porque a gente tem que pensar que a gente não nasce com fé. A gente, a Não, gente não é vai. isso que Kardec diz, meu querido. Não, se Vou a fé se voltar. adquire.
Se a fé se adquire. Oi. Se adquire através das inúmeras vidas. Sim, sim, Ele sim. diz, Então, há se alguém pessoas que hoje. já nascem, há pessoas que já Não, não, nascem. não, não, não. O que eu estou falando é assim: o espírito não é criado com fé. O espírito é Ah, não é criado criar, e você é vai outra adquirir coisa. a fé ao longo das suas existências. O espírito imortal, não Isso, somos nós, que ficou isso. como se Há nascesse pessoas aqui que na já vida encarnaram material. e já fizeram já adquiriram a fé na sua trajetória e outras não. E A vem como grande uma questão, intuição. a grande questão aqui para a gente é para aquelas pessoas que hoje estão aqui, que estão nos assistindo e não adquiriram a fé ainda, a questão é como adquirir a fé, certo? Essa é a questão. Então, o que ele vai dizer aqui no texto? Ele vai dizer que as provas das verdades espirituais chovem ao nosso redor. Isso. O que é dizer assim, olha, para onde quer que você olhe, você vai perceber, se você tiver olhos de ver, né? E se você raciocinar, Exatamente, né? Que a sua vida é uma vida de bênçãos. E aí ele vai dizer assim: abundante. por que não observamos essas verdades espirituais que chovem ao nosso redor? Por quê? Para uns é descaso, Sim. para outros é o temor de serem forçados a mudar de hábito. Uhum. Olha só, isso é extremamente impactante, porque às vezes a gente sabe, a gente eu não vou usar compreende para não falar a mesma palavra. A gente entende racionalmente, É. mas no fundo a gente não quer agir de outra maneira, Que né? coisa, hein? Pois é. Então essa resistência à mudança acaba dificultando que a gente assimile a fé. E ele vai dizer, na Me maioria, diz aqui, em que item eu não grifei isso? Em que item está na essa, maioria essa resistência há à o mudança? orgulho. Isso me interessa de perto. Tá, eu já vou tentar localizar aqui para você. Na É. maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dela. E aí, sabe o que eu me lembrei? Uhum. Da pureza de coração, quando diz que a gente eu acho que eu fiz esse comentário nas conversas passadas, né? Na pureza de coração, quando diz que a gente tem que ser como uma criança, né? E a criança é aquela que se vê pequena diante do pai e que aceita, né? Então, que se abre e permite que o pai diga o que nós temos que fazer, né? Então, ao invés, claro, sempre alguém vai dizer, não, tem crianças e crianças, né? Mas, em geral, né? A criança ela é educável no sentido de você poder mudar os hábitos da criança, você molda, né? Então, acabou me trazendo essa ideia por conta da humildade, do orgulho, né? Então, da gente se apequenar nesse sentido, né? De se colocar como uma criança que diz que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Então, tem Em aí, Deus não somos. né? Em Deus não Então, somos. aqui estão as dificuldades da gente adquirir a fé. Uhum. Então, anota Muito aí. bom. Eu quero depois localizar, porque eu não estou me lembrando dessa passagem da resistência. É, Mas vamos em frente, daqui a pouco ela aparece. Pode ser que aham. esteja para frente e você tenha trazido. Nesses trechinhos aqui não Deve estar encontrei. aqui no item 7. Item 7, depois a gente Aham. lê o item 7 com calma, então. Olha cá. E a parábola da figueira que secou? É uma parábola, aliás, nessa narrativa de Marcos,
ela não é exatamente uma parábola, não é? Há outras narrativas do Evangelho, dos outros evangelistas, não sei se Mateus, que traz para a gente numa forma mais de parábola. Mas aqui, essa narrativa é uma narrativa considerada difícil por muitos companheiros, muitos de nós no estudo dessa passagem do Novo Testamento, né? Mas Kardec disseca para nós de uma maneira muito clara, né? Quando ele diz para a gente que a figueira que não dá frutos, embora esteja folhosa, a Figueira. figueira estava cheia, a figueira cheia de folhas. São todos aqueles que, tendo recursos, tendo possibilidades, podendo ser úteis, desprezam essa possibilidade. Em resumo, é isso. Todos aqueles a quem os talentos foram concedidos pelo Senhor da vida, todos aqueles que foram chamados, olha a hora, e que deixam de aproveitar os talentos para multiplicá-los. A multiplicação é o fruto, ser útil para aqueles que virão se alimentar dos seus frutos. E aí, nessa passagem, Pedro, há duas questões instigantes, que são o fato de Jesus ter dito que a figueira secou. Essa interpretação, e há alguns estudiosos que dizem que a tradução para o secar não é a melhor tradução, né? Mas como a gente entender? Jesus amaldiçoou a figueira? Claro que não. A figueira, só falo fogueira. A figueira, claro que não amaldiçoou. Você tem alguma ideia sobre isso ou quer que eu diga o que eu encontrei em minhas pesquisas? Não, você pode dizer o que você encontrou nas suas pesquisas. Então, eu encontrei nas minhas pesquisas que aquela figueira, naquele momento, naquele ciclo, porque nós vivemos ciclos e etapas, não é verdade? Ela não produziu e perdeu a oportunidade de produzir. Isso não quer dizer, porque isso também para nós, e muitas vezes guardamos aqueles que dizem até que a figueira representava naquela época o povo hebreu, que tinha um conhecimento, mas ainda esse conhecimento ficava na aparência. Naquela época, o povo hebreu, hoje os médios que têm os recursos, têm a possibilidade e usam mal ou deixam de usar a sua possibilidade. Kardec brinca com um e outro, mas a verdade é que, da mesma maneira que na natureza os ciclos de semente, de germinar, de florescer e frutificar se renovam, dentro de um ciclo a oportunidade pode passar. E aí eu me lembrei, fui procurar no Palavras de Vida Eterna, um comentáriozinho, é uma frasezinha de Emmanuel de que gosto muito, quando ele diz que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Nesse sentido, secar, da perda real, da oportunidade naquele momento, naquele ciclo. Outras florações virão, porque Deus é a misericórdia infinita. Mas naquela hora em que Jesus tem fome e vai buscar na figueira o alimento, a figueira perdeu a oportunidade de dar o alimento.
E como é que você entende? Você Isso concorda? é bem Eu gosto simbólico, né? Isso é bem simbólico, Acho porque... que é simbólico no Não, sim, Evangelho. claro, claro, a questão de secar, de perder a oportunidade, mas na nossa vida as Não, perder a oportunidades se renovam. oportunidade não é simbólico, não, meu filho. Não, 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 Perder a não. oportunidade é real. Não, eu só estou dizendo, embora a gente perca a oportunidade, as É. oportunidades se renovam também na nossa vida, né? Mas o momento que passou, você não volta. Não, o momento que passou não volta. Como Eternidades mais a história longas. do próprio Emmanuel, né? Como Públio Lentulus, né? Que no encontro com Jesus perdeu a oportunidade ali, Passou, aquele aquele momento minuto passou. glorioso, né? Momento. Perdeu ali a oportunidade. Mas, enfim, eu acho essa questão da figueira que secou, eu acho que é bem isso que você comentou, o símbolo de alguma coisa que se perdeu, né? Que se perdeu, ela secou, se perdeu, né? Embora a gente possa, né, fazer essa ilação de que é, o que Perdeu significa aquele momento. naquele momento. Depois, né, a vida toca. Mas naquele momento perdeu, secou, né? Ficou estéril, na incapacidade de fazer mais, né? Agora, você acha estranho? Deixa eu te perguntar. Também daqui a pouco nós também já estamos chegando ao final. Estranho quando diz que passando por ali, Jesus, que tanto sabia, tinha presciência, ele olha a figueira e sente fome e vai buscar, não é? a, Ele já não sabia que ali não tinha, né? o alimento. Ele não sabia que fome era essa do É, Senhor, não é, é verdade? Isso é. também é muito importante e a gente só vai entender isso se nós nos lembrarmos de uma outra passagem, porque faz ligação estreita com esse momento. Senhor, quando te vimos com fome e Aham. não te demos de comer, ai, que coisa linda, a gente se arrepia. Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer, quando te vimos com sede, preso, Aham. sem abrigo, todas as vezes em que não destes de comer a um destes pequeninos. Mais um simbolizado espiritual que É, falamos na semana passada. O é. simbolizado espiritual. A fome do Senhor era a fome, ele representando ali o pedido de todos aqueles que sentem a necessidade do alimento para atender, se satisfazer. Alimento material, estamos falando de um alimento espiritual, não é verdade? Um É isso alimento aí. espiritual É que isso aí. tantas vezes temos, conhecemos e ainda nos acomodamos. Você está vivendo a passagem da acomodação no item 7 e perdemos a oportunidade. Olha, belíssima, belíssima a Essa mensagem que a ligação figueira dessa que secou passagem nos com o traz. bode das ovelhas Não é bem boa, interessante. menino? É ótimo. Mas eu acho que tudo isso leva à ideia da fé e da caridade, né? Que é Bem, o item bem seguinte aqui, interessante. de que a fé tem que ser uma fé ativa, né? A fé tem que se transformar em obras. Eu acho que é esse o Opa, ponto aqui Exatamente, ela tem que se desdobrar em ações. É aquela pergunta do Livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, né? isso. Então, se aquilo que nós acreditamos, né, não se transforma em ações positivas, então não valeu de muita coisa, né? É verdade. Então, É, aqui ele vai falar muito de que a fé é empolgante, de que é contagiosa, que é o exemplo da fé, e etc, etc. não, não Não? pode passar por esse trecho assim, não. Olha aqui, quando ele fala que a fé é empolgante e contagiosa,
Você não pode falar assim empolgante, contagiosa. Você fala empolgante, contagiosa, porque é bárbaro. Ontem à noite nós fizemos um comentário para o nosso grupo e a gente falava sobre isso. Quer dizer, é empolgante, nos traz alegria, transforma a nossa vida, torna suave o nosso caminhar. É aquela beleza da afirmação de Rode, desde que me encontrei contigo, Senhor. Faço com leveza as coisas mais pesadas. Isso é empolgante. É. Não, Isso é eu me lembro empolgante. assim de ver pessoas com muita fé, o quanto elas atraem, voltando ao magnetismo, né? E essa empolgação, né? O quanto atrai pessoas que eram, sei lá, distraídas, né? Ao observar alguém com muita fé, acabam. Mas o que aquela pessoa tem de tão diferente, né? E acaba sendo contagiando nesse sentido, né? É isso, é empolgante e contagiosa. Desperta instintos nobres e encaminha o homem para o bem. A leitura dessa mensagem do Espírito José é importantíssima. E diz para nós, você deve ter grifado no seu livro, lápis na mão, a fé é a base da regeneração. A fé é base da regeneração. Que fé? Ele adjetiva uma base, uma fé, base forte e durável. Uma fé que se consubstancia em obras que demonstram para nós o merecimento da fé. Palavras do Espírito José nesse item 11. Eu não só marquei, como marquei a frase inteira. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Ou seja, aquele que busca regeneração... Porque se a mais ligeira dúvida a abalar, deu. Como diz aqui, deu. Aquilo. Não aí pode ter a mais ligeira dúvida. Aí você fica hesitante, aí tem aqueles probleminhas que a gente já viu lá em cima, né? Dos obstáculos, né? Muito bem, vamos terminar aqui com a fé humana e fé divina? Fé humana e a fé divina, sentimento inato de nosso destino futuro. Sabemos que somos espíritos imortais, vivemos entusiasmados com a ideia dessa vida eterna, vamos dizer assim, sem discutir, eterna é começo, é fim, eterna, é a vida eterna. Isso nos entusiasma, isso nos alegra, isso nos empolga. Vamos terminar, olha, com esta fé divina que habita o homem crente de seu futuro celeste. E daí ele enche de belas e nobres ações a sua existência na certeza da felicidade que o espera. E ele tem a força necessária para operar os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Viu? Está anotado aqui. Estudamos direitinho o nosso capítulo. Mas veja, além de tudo isso, ele vai dizer: com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Não se há maus pendores que não se cheguem a vencer. E isso porque fé inabalável é aquela que encara a razão, né, frente a frente a razão em todos os momentos da humanidade, né? Não podemos pular esse tálico, não é? Importantíssimo. Fé inabalável só é a fé raciocinada, né? E depois ele vai terminar dizendo, né? Se todos encarnassem, se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, né? Então, aquela força que a gente falou da fé, que a fé mobiliza dentro de nós, e se quisessem,
pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, a gente tem, de fato, uma força interna que a gente simplesmente desconhece. Uma possibilidade que nós ainda não acessamos. Exatamente. Que beleza! Você viu que capítulo lindíssimo, lindíssimo esse capítulo 19, a fé transporta montanhas. Rico muito, né? muito. É um marco no Evangelho, esse capítulo, porque não tínhamos ainda falado de fé, não é verdade? Pois é. E não podia, não podia passar sem isso, né? Não, uma beleza. Agora vamos sustentados pela fé, porque os próximos capítulos são desafiadores. Nós temos os trabalhadores da última hora, olha, o tempo está acabando, né? Depois falsos profetas, depois aquele capítulo, né? Desafiador, não separeis o que Deus juntou, casamento, celibato, divórcio. Ih, Jesus amado. Precisa de muita fé para passar por tudo isso. Muita fé. Vamos em frente. Então tá certo, vamos agradecer a Deus a oportunidade dessa conversa, de termos estado aqui, pedindo a Deus que abençoe a nossa casa, as nossas famílias, de todos nós, a nossa vida, e vamos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé para que a gente possa realizar os prodígios da nossa própria regeneração, não é isso? Dando testemunho. Isso, daquilo que já sabemos. Do que já sabemos. Isso aí. Grande abraço, tchau. Até.